E o que é bom, queria fazer um FPS só pela brisa de mexer com renderização, mas pensei em usar o OpenGL. Cara, o pessoal, ô João, o pessoal tá tudo migrando pra Vulkan, mas dizem que é mais, tipo, é mais moderno, só que mais difícil que o OpenGL, alguma coisa assim. É legal, mas se tu quer ver o FPS rápido, não vai acontecer, tem muito boilerplate. Tipo, para cada uma linha de OGL são 10 de Vulkan. É, cara, o pessoal fala isso de Vulkan, né? Tipo, tudo demora pra caralho. OpenGL já achava meio chato de fazer as coisas. Fico imaginando em Vulkan, então, pra fazer. Vulkan não é mais difícil que o OpenGL, é ridiculamente mais difícil. É, eu nunca aprendi nenhum dos dois, então... Então é... Quer dizer, mentira, eu só aprendi OpenGL, nunca aprendi Vulkan. Então é... E OpenGL era de boa de mexer, cara. Dá pra mexer em pá, ensinava tudo direitinho. Mas quando você vai ver mais a fundo, pipeline, coisa de GPU e coisa assim, você vê, cara, o negócio é complexo. O negócio é complexo. Principalmente se a gente tá falando de renderização, como fazer, como representar e tudo. Só as opções do OpenGL já achava, tipo, caramba. É que quando tu precisa gerenciar a memória da placa de vídeo, sincronizar CPU, GPU e etc. Então, essa é uma das grandes dificuldades quando o pessoal começa a trabalhar com GPU. E você pode ter a impressão que a GPU é uma CPU mais rápida, ou é uma CPU um pouco diferente. Não. A GPU, ela é totalmente... A arquitetura dela, ela é totalmente diferente da CPU. E ela também é a gente chama de sistema heterogêneo, geralmente. E, tipo assim, você tem um processador, que é a CPU, e você tem a GPU, que é um coprocessador, ou é um sistema que não tá junto da CPU ali. Então, memória RAM é separada. Conjunto de instruções é separado. Compilação de programa é separado. Tanto que quando você vê quando você abre o jogo e tá aqueles negócios lá. Compiling Vulkan Shaders, ou processando Vulkan Shaders. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando o código dos shaders, que são, digamos assim, as funções que rodam na GPU, e ele está compilando para aquela tua GPU. E isso confunde demais o pessoal e dá muito problema. Porque você tem que mudar o teu jeito de pensar. Tipo, escrevi na memória aqui, agora vou ler na GPU. Não funciona assim. Primeira coisa, você tem que sincronizar. Você tem que pegar da CPU e jogar pra GPU. Eu escrevi na GPU, agora eu vou ler da CPU. Não, você tem que sincronizar. Ou você tem que usar Managed Memory ou alguma coisa que faz isso por você. Que é onde o pessoal geralmente vai. Geralmente você usa alguma coisa que gerencia isso por você, porque fica bem mais fácil. O problema é quando começa a dar os BOs, quando você começa a ter problemas de sincronização. A própria submissão de coisas para a GPU, ela funciona diferente. Tipo assim, como que funciona, né? Então, como os sistemas são diferentes, não é, eu vou chamar uma função. Não. Você vai fazer uma espécie de syscall para o sistema da GPU e você vai falar, roda esse kernel aí para mim. Eu quero que você rode esse kernel com esses parâmetros. E daí você vai falar, daí como que você sabe se rodou ou não? Você tem que falar para a GPU, GPU, me avisa quando terminar de rodar. Ou sincroniza essa fila de eventos aqui para mim. Sincroniza essa fila aqui para mim. E é tudo mais... Tipo, a simples chamada de função vira um negócio do caramba. Tanto que eu tenho um vídeo que eu falo de rodar Quake, ou não, rodar Doom na GPU. Que pode parecer um negócio que deveria ser trivial, porque se eu consigo rodar Doom até num micro-ondas ou numa bactéria, rodar na GPU né, trivial. E não é. Por que não é? Porque para você rodar um jogo, você lê input, você lê output, você fazer as coisas, você precisa de I/O. E GPU não tem I/O. Como que eu faço para da GPU ler uma tecla do teclado? Galera, é uma gambiarra do caralho. Vocês não têm noção do tamanho da gambiarra que é para fazer isso daí. Para você, a partir da GPU, fazer uma chamada para a CPU para ter um resultado lá, sabe? É uma gambiarra do cacete. Tanto que o desempenho de Doom em GPU é ruim pra caralho. Tipo, é estupidamente ruim. Porque é um negócio que enfim, é o pior dos mundos da GPU. Você vai ter I/O, você vai ter um processo que é single thread, você vai ter um monte de problema. E
Pra GPU é horrível, né? A GPU não gosta disso. A GPU gosta que você mande um monte de coisa pra ela. Fala assim, ó, processa 1 bilhão de coisa aqui. Aí depois que ela terminar de processar, ela fala assim, ó, terminei. Processei tudo, terminei. Então o Vulkan baixa mais o nível ainda, deixa por mim. O GL para sempre perto do Vulkan, aí sim, 6 IG são alto nível. Então, mas cara, quando você pega a API do CUDA, sei lá, é CUDA API, eles se esforçam muito mesmo para facilitar para a gente começar a programar, mas mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. Tem um modelo de programação aqui, ó, os kernels que faz. Tipo, você tem um compilador novo. Qual que seria a opção? E acho que seria próxima ao Vulkan. É você usar a API CUDA Driver API. Você usar a API de driver de CUDA. Quem que faz isso? Ninguém. Ninguém usa essa API. Tá? Ninguém usa a API de driver de CUDA. Algumas poucas bibliotecas usavam ou usam ainda. Se eu não me engano, como que é PyCUDA? Lá ele, né? Olha o nome, PyCUDA. Acho que é o PyCUDA, que usava a API de driver, mas a maioria não usa. A maioria vai usar a API, vai usar essa API aqui, de runtime. Ela é mais fácil, ela já dá bastante coisa em cima de driver. Em geral, você não precisa descer. Quando você tenta misturar, tipo assim, a PyCUDA usa API de driver, aí a outra usa API de runtime. Não dá pra misturar, fica uma merda. Tanto que quando a gente foi migrar pra outra biblioteca, pro CuPy, do PyCUDA pro CuPy, tentei fazer isso parcial, não dá, tem que tirar tudo. Senão fica horrível de mexer. E esse daqui é bem difícil. É um saco, tipo assim, eu imagino que no Vulkan deve ser a mesma coisa. Como que você checa erro? Tem que chamar uma função toda hora. Você geralmente faz um macro para chamar uma função que vai pegar, teve erro. Se teve erro, imprime e sai do programa pra mim. Não teve erro, então continua rodando. É um saco. Toda chamada de função você tem que fazer isso daqui. Chato pra caralho. A gente prende a arquitetura da NVIDIA, nem tem NVIDIA pra usar. A CUDA te prende a arquitetura da NVIDIA, sim. Mas se você pegar um OpenCL, não é muito diferente, não. OpenCL... Se pegar um OpenCL, não é muito diferente, não. Ele não te prende a arquitetura, mas ele tem conceitos tão complexos, né, quanto. E principalmente questão de extensão, né. Mas é bem... CUDA e OpenCL é bem parecido o processo. É só que CUDA... Por que eu uso CUDA? Porque tem um ecossistema maior, tem mais coisa pronta, né? Só isso. Mas OpenCL é bom pra caramba. Os conceitos geralmente são mapeados meio que um para um. Não tem muito erro. A ver como a API para as GPUs sem arquitetura fechada seria um inferno. Para fazer sem API, sim. Não é nem que as GPUs têm arquiteturas fechadas. Cada GPU tem a sua própria... Tem o seu próprio... Não sei se o nome certo seria isso. Mas você pode falar que tem sua própria ISA. Tipo, você tem o PTX. Que é... PTX... Você tem o PTX, que é, digamos assim, o assembly da NVIDIA. Só que o que acontece? Então a GPU roda PTX. Não, a GPU não roda PTX. A GPU ela recebe um PTX. A partir disso, ela compila para esse PTX, para a arquitetura e para as capacidades dela, que isso está associado ao Compute Capability. Eu não vou lembrar o que está associado. E aqui, ó. NVCC, GPU Compiler. Compiler PTX, e daí disso gera o CUBIN. Aqui, ó. Que é o binário. Daí, isso daqui sim a GPU usa. Só que isso daqui ele é dependente de GPU. De Compute Capability, se eu não me engano. Se eu mudo de uma GPU para outra, isso daqui já muda. O binário muda. Então eu não posso pegar, vou mandar um binário para GPU. Não posso fazer isso. Por isso que quando vocês veem jogos, novamente, por isso que quando vocês veem jogos, fala assim, compilando shader. Por que tá compilando shader? Porque você não consegue mandar um binário de um shader. Que os binários de GPUs, eles não são compatíveis entre si. Não é igual o x86, que é compatível, né? Não, você tem que mandar o código, né? Seria o PTX, ou sei lá, você manda o código fonte mesmo.
enfim, o shader de alguma maneira para a GPU compilar, e daí depois que a GPU compila, ela usa aquilo fica salvo, enfim. Né? Ó, tá aqui, ó. É tipo um assembly, o PTX, só que não é bem isso que a GPU retorna. E se você pegar o modelo também, ele é bem diferente, porque... uma coisa, sabe aquele pop push que a CPU tem? Que você, deixa eu dar um pop na memória, deixa eu dar um push? Não existe isso na GPU. Não existe. É impossível você dar pop push. Porque você não tem contexto na GPU. Se você quiser, você tem que emular o contexto. Tudo tá na memória ali, ao mesmo tempo. Tudo tem que caber ali nos registradores. Então você trabalha muito com banco de registradores, e se eu preciso salvar alguma coisa na memória e puxar, eu tenho que emular essa operação. Tipo, durante a compilação eu tenho que falar, beleza, então eu vou emular isso daqui no hardware, porque no hardware de fato eu não consigo fazer isso. É impossível, porque não tem suporte para isso. Mas claro, dá para você emular. Sem tentar fazer, sem usar VUC, foi a primeira coisa que me falaram. Spear 5, tá tudo no mesmo espaço, tá tudo no mesmo... Isso daqui sim. Tipo, a CPU também, na verdade, né? A CPU, na verdade, ela vai fazer lá por baixo dos panos isso também. Mas pra GPU isso é mais explícito ainda, porque, tipo... vamos supor que não cabe nos registradores. Meu programa ele não cabe nos registradores por algum motivo. Ele não compila. Eu não consigo compilar. O homem é bom até que GPU programming corrompe. Daí que ele fala, ó, Binary Compatibility, compatibilidade... A Binary é de SM. Tá. E ele é Forwards Compatible. É compatível para frente, não é compatível para trás. Isso é uma coisa bizarra do CUDA. Eu não sei porquê, no CUDA 12, a intenção, né, que os drivers eles sejam compatíveis. Sejam compatíveis para frente, né? Então, tipo assim, se eu tenho alguma coisa que foi no 12.4, se eu tiver o CUDA 12.8, eu consigo rodar. Só que o 12.0 não é assim. Ele quebra a compatibilidade. O 12.1 não é assim. Tipo, foi compilado 12.0, não compila no 12.1. Foi compilado 12.1, não compila no 12.2. Mas do 12.2 pra frente, aí funciona. Por quê? Não sei. Mas eles quebraram retrocompatibilidade nas primeiras versões do CUDA 12. E daí agora a gente sempre fala assim, instala CUDA 12 pra frente. CUDA 12.2 pra frente.